como é que tá o AUVP11 depois de 2 meses desde o lançamento, o caráter mais fundamentalista de ações brasileiras. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, vamos falar um pouquinho aqui sobre o índice, bem brevemente, Teva Ações Fundamentos, falar um pouquinho do produto AUVP, lá do Raul Sena e da AUVP, também olhar um pouquinho sobre uns indicadores do ETF especificamente, algumas comparaçõezinhas do índice com outros benchmarks e olhar aqui o resultado recente de apenas 2 meses para ver como é que está indo. Obviamente, 2 meses é muito pouco tempo, mas já levanta aqui uma certa discussão para a gente entender alguns pontos e alguns comportamentos sobre o índice e sobre o ETF, já que tanta gente comenta e pede para trazer esses temas aqui do canal. Então já comente para mim se você tem a UVP11 na carteira, ou se prefere estratégias diferenciadas de dividendos, por exemplo, ou ainda se você prefere os ETFs mais convencionais, aqueles com os índices mais passivos no sentido mais amplo, mais neutro. Aqui a gente tem uma metodologia um pouquinho diferente, tá certo? Então, basicamente, claro que o vídeo completo já foi feito, eu vou só dar um panorama bem rápido aqui do filtro que é utilizado. Basicamente, eles exigem 5 anos de listagem na B3, capitalização de mercado igual ou maior a 3 bi, liquidez acima de 100 milhões de negociação dos meses anteriores, o critério aqui de negociabilidade, indiretamente falando. Faz daqui uma exclusão de empresas em recuperação judicial, empresas que não entregaram ali seus informes periódicos, tiram aí alguns setores através ali dos critérios que eles setaram, né? Varejo, proteína animal, transporte aéreo, e aí faz então essa regra fundamentalista aqui de pegar o lucro positivo dos últimos 5 anos, endividamento líquido inferior a 3 vezes o EBIT e o ROI acima de 10%. Por fim, aqui tem a margem líquida superior a 8%. A discussão sobre isso ela é imensa. Esses aqui são os critérios. É bom você conhecer, nem tudo que você conhece você precisa comprar, tá? Vejo que tem muita gente que fica chateado quando não gosta de um ETF. Vocês não podem ficar chateados com o ETF, tá? É um produto, cara. Se você quiser, compra. Se não quiser, não compra. Eu sempre falo que de todo o universo investível dos ETFs, deve ter uns 10 mil ETF no mundo, né? Cara, 99% não vai servir para nada para você. Você vai focar ali nos seus 10, 20 ETFs. Alguns conseguem menos, alguns precisam de mais, mas a grande maioria não vai fazer sentido para você. E não quer dizer que você não deva conhecer para ampliar um pouquinho do seu conhecimento. E aí, por último, eles fazem uma ponderação aqui por Free Float Market Cap lá em abril, rebalanceado anualmente. A gente tem algumas informações lá do site da Teva, justamente pegando aqui questão mais direta do índice em si. Tem aqui vários detalhes. Olha só, bem rapidamente aqui para a carteira principal do ETF nesse momento. Do ETF não, perdão, do índice. Só para bater o olho bem rapidamente aqui. Questão aqui, concentração bancária, né? Importante sempre falar. Isso aqui vai mudando de acordo com o ciclo da economia, de acordo com aqueles critérios fundamentalistas, mas hoje a gente tem muitas e muitas empresas aqui relacionadas a bancos, financeiras, setor financeiro como um todo, né? Então isso tudo faz um certo peso no índice, peso no próprio ETF e vai trazer uma correlação grande a esse setor nesse momento. Quem sabe um dia o Brasil mude um pouco o contexto aqui dos fundamentos das empresas e aí todos esses critérios gerem um outro output, gerem um outro conjunto de empresas. Na realidade que isso vai acontecer, né? Outras empresas vão surgir, outros percentuais vão ordenar, mas a gente não sabe exatamente dos setores. Aí, querendo ou não, o setor bancário é um dos mais sólidos no Brasil, é um dos que mais dá dinheiro também. Então fica aqui esse talvez primeiro alerta só para você saber que existe uma concentração maior nesse setor financeiro nesse momento. Pode ser que um dia mude, pode ser que fique assim por mais tempo, mas é um fato. Um outro fato importante é que você precisa deixar o like e se inscrever no canal agora, justamente para mais vídeos e análises como essa que você só encontra aqui, não encontra em nenhum outro canal do YouTube, hein? Eu queria falar sobre o OVP11, informação similar ao GPU S11, que também foi lançado por outro empresário influenciador famoso aí, ajudou no marketing, enfim, tem de certa forma uma participação. Vou deixar recomendado o vídeo do GPU S11, primeiros meses agora no final. Mas, da mesma forma que a gente via lá, a gente tem aqui no OVP11 a evolução do patrimônio líquido sendo muito relevante. Então, lá no GPU S11, por exemplo, tem um PL muito maior, aqui é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, na minha opinião, isso aqui é um sucesso de marketing, tá? Novamente, fala a mesma coisa que eu falei lá com o pessoal da Invest, do Primo Rico, e pro Raul Sena e pro BTG, cara, isso aqui é um sucesso de marketing. Eles pegaram um índice que ninguém nunca ouviu falar, ninguém conhecia, muita gente discorda e, enfim, tá tudo certo, né? Não tem problema discordar. E eles conseguiram aqui 36 milhões de reais em 2 meses, pela força que eles têm para distribuir, mostrar e, claro, usar dos meios que eles têm para fazer o produto rodar, né? Então a gente vê aqui já desde o início uma largada forte de compras. Isso aqui tem muita cara de que consultorias indicaram.
independente se foi isso, se foi base de fãs ou se foi investidores de longo prazo que gostaram do índice, né? Não tem problema. O fato é que eles conseguiram gerar uma certa atração interessante aqui nesses 2 primeiros meses. A gente vê gestoras famosas e conhecidas muitas vezes com ETFs que seriam mais fáceis de vender, né? Índices mais comuns, mais convencionais, ficam patinando ali nos 5, 10 milhões de PL nos primeiros meses. Por quê? Porque muitas vezes falta marketing, tá? Não é que o produto é ruim, mas o marketing é um negócio absurdo, tá? Então fica aqui os parabéns demais aí pro trabalho dos caras em relação aqui a fazer esse produto rodar. Tá? Inegável, assim como o Primo Rico, o Raul sendo gênio do marketing, conseguiram aqui já colocar para rodar um ETF deles, com a marca deles, com o conceito deles. Então pegando aqui só um pouquinho do contexto do AUVP11, só para você ver características. Justamente tem aqui a taxinha de administração, 0,75%, que gerou bastante discussão também, um pouco mais salgada do que a média, né? Para comprar ações brasileiras, não tem posição cambial. Enfim, né? Discutível, os caras botam o preço que quiserem. Mas esses dias eu vi um post do próprio Raul Sena, cara, falou que ia baixar essa taxa de administração, mas depois o post sumiu. Não sei se mudaram de ideia ou se é uma surpresa. Um post público, tá? Não tem insider de nada, nada não. Então não sei se realmente vai baixar ou se não vai, se o pessoal fez pressão ou não fez. A gente torce para que sim, né? Para ficar cada vez mais democrático, cada vez mais acessível, mas não tem informação oficial, tem só um boato aí, tá? Vai que é verdade, né? Comenta aí embaixo se você sabe alguma coisa disso, se você viu também aquela postagem. E aqui, só para você que não sabe, esse ETF ele não distribui dividendos, ele é de acumulação, tudo que ele recebe ele reinveste automaticamente, e você pode aqui, pode não, né? Deve no momento das suas vendas das cotas com lucro, pagar 15% de imposto de renda. Essa é a regra brasileira, serve para todos os ETFs, padrão aqui do Brasil. Peguei aqui o site do ETFs Brasil, coloquei aqui para a gente comparar 3 índices ativos diferentes, só para a gente bater um pouquinho o olho dos resultados e na correlação que esse índice tem com outros aqui do Brasil, tá? Então eu peguei aqui o IAFD, esse índice teve ações fundamentos, que é basicamente aqui o AUVP11 simulado para trás, peguei o BOVA11, peguei o DIVO11, só para a gente colocar aqui com balizadores de outros ETFs e índices famosos, né? Acho que dá até para colocar aqui, por exemplo, o FIND11, que é mais recente, não tem tantos dados, mas vai ser bom para a gente ver um pouquinho da correlação desses ativos. Então aqui vale aquela regra, tá? Você não vai conseguir ver nessa imagem especificamente qual é melhor, qual que é o pior. Não é essa a pergunta que você tem que se fazer. Aqui a gente teria que fazer uma análise em janelas móveis, as comparações, gastar um tempo numa coisa que provavelmente não vai ser super relevante, tanto para o resultado quanto para sua carteira. Mas aqui a gente tem que observar os pontos mais relevantes disso tudo, tá? Lembrando aqui eu tenho o AUVP11 simulado, o BOVA11, né, o Ibovespa, aqui o DIVO11, o IDIV praticamente, e o FIND11, que são as financeiras, tá? Por que eu escolhi as financeiras? Porque nesse momento a gente tem uma concentração muito grande aí das financeiras com o AUVP11. Não quer dizer que sempre foi assim, não quer dizer que sempre vai ser, mas é o momento, tá? Só pra gente pegar aqui essa janelinha mais recente, tá? O que a gente percebe aqui de forma bem nítida, que todos eles são muito correlacionados, tá? Então todos eles sobem juntos, as quedinhas que eles têm também acontecem juntos, as lateralizações também, e claro, quando a crise vem, afeta todo mundo. Naturalmente, alguns sofrem um pouco mais, alguns sofrem um pouco menos, e dependendo da janela, algum vai rodar melhor do que o outro, tá? Pegando aqui de 2016 até agora, quem venceu essa comparação aqui foi o DIVO11, mas tem diversas janelas, quem vai vencer o AUVP11, algumas até o próprio BOVA vai vencer, ou até mesmo o FIND11. O grande ponto aqui, que acho que é bem relevante ser dito e reforçado, é tomar sempre cuidado com a sobreposição. Quando você compra Ibovespa, Divo, ações por stock picking das financeiras, enfim, tem gente que faz, né? E ainda coloca o AUVP11 junto, por exemplo, você está exposto a uma concentração grande em ações brasileiras e também uma correlação gigantesca entre esses ativos, ações e ETFs. Por mais que o DIVO11 aqui está um pouquinho descorrelacionado não, né? Descolado aqui dos seus pares, eles ainda têm muita correlação, né? Notem, fazem topo em diversos momentos juntos, fazem aqui diversas movimentações relativamente casadas, os topinhos aqui também, lateralizações e assim por diante. O que muda um pouco é a intensidade, tá? Mas a correlação ela é bem grande, bem relevante. Quando a gente pega aqui um período de menor histórico, né, a gente percebe como as linhas têm os mesmos desenhos, justamente mostrando aqui a correlação que os ativos têm. E para você aprender a analisar na prática qualquer ETF, seja de renda fixa, de renda variável, focados aqui no Brasil, mas com a metodologia aplicável para qualquer ETF do mundo, tem aqui o Capital Certo, nosso manual prático, com 8 horinhas de treinamento, super direto ao ponto, para você aprender sobre esse mercado e não depender de ninguém para fazer suas próprias análises.
Tem aqui todos os bônus como os mapas mentais. No meu processo de análise, você pode copiar totalmente a minha ordem das coisas. Está tudo desenhado bonitinho, o passo a passo. E você recebe ainda também vários bônus como gestão de carteira, planilha de transição de estado atual para o desejado e uma série de vantagens. Se você está interessado, clica aí no primeiro link da descrição ou no comentário fixado para saber mais. Bom, e por último eu trouxe aqui então esses 2 meses recentes do AUVP11 para a gente só bater o olho, dar uma olhadinha, dar alguns pitacos. Lembrando muito, pessoal, 2 meses é muito pouco, tá? Isso aqui não são conclusões, são uma observação mais recente em relação aos dados que a gente tem do produto efetivamente rodando, tá? Quando a gente tem um índice, a gente consegue comparar o índice e tal, ele é simulado, mas quando o produto sai, a gente quer ver na prática se está seguindo, como é que está a correlação, o que está acontecendo. Então essa é a grande ideia. Então eu trouxe aqui o AUVP11, o FIND11, o BOVA11 e o DIVO11, tá? E eu também indexei aqui os dois e já vou falar sobre isso. O que a gente percebe aqui nesses 2 meses, tá super recente, é que nessa janela, pelo menos, está acontecendo exatamente aquilo que a gente já conversou. Está tendo uma correlação muito, muito grande entre o FIND11 e o próprio AUVP11, tá? Deixando uma cor aqui, ó, pronto, mais visível. Vocês estão ligados que eu tenho um problema com cor, né? É sério, galera, acho que é brincadeira, é sério mesmo. Não pode zoar, que dá processo isso aí. Tem um leve grau de daltonismo, então as cores têm que ser bem específicas. Enfim, então a gente tem aqui uma correlação muito grande do FIND11 com o AUVP11, por quê? Porque, cara, você pode ver, tá praticamente cravado, né? Um e o outro, andando juntos, porque grande parte do AUVP11 são bancos, são financeiras, e naturalmente o resto é muito correlacionado com essas empresas também, com o IBOV, com o IDIV aqui, e assim por diante. Então aqui já fica validado aquele nosso primeiro cuidado, a gente já tinha falado disso lá no vídeo inicial, você vai estar muito correlacionado nesse momento, até o ano que vem, né? Abril do ano que vem, um ano daqui, demora um pouco para rebalancear, né? Essa é uma outra discussão. Mas você vai estar bem correlacionado com os bancos e com as financeiras, tá? Então, você vai comprar isso, esteja consciente desse comportamento. Ah, Antônio, eu estou consciente, eu gosto. Então, tá certo, é uma opção sua. De novo, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas é para esclarecer aqui o comportamento. Um outro ponto que a gente tem aqui é que, apesar dos apesares, todo mundo fala mal do IBOV, até do IDIV falam mal, né? Aqui a correlação é a mesma, tá? Então, eles caíram juntos, se recuperaram um pouquinho juntos. Claro que tem topos e fundos um pouquinho diferentes, né? A intensidade muda, não são os mesmos ativos, mas a correlação aqui é gigante, tá? Então, reforça aqui a questão de você ter vários desses ativos aqui na carteira. Ah, eu tenho vários desses. Cara, você corre o risco de quando um deles cair, que foi o caso mais recente aqui embaixo, né? Todo mundo estava caindo, caem os outros juntos. Então, você pode acabar enrolando aí, né? Com a carteira toda sofrendo mais do que deve. É importante ter ativos que nessas situações subam. Ou, às vezes, né? Você tente fazer com que ele suba, né? Que ele seja descorrelacionado, vamos dizer assim, para não ficar tudo indo para o mesmo lado. Outro ponto é que nessa janela muito curta, o próprio Divo 11 e o Bova 11 renderam praticamente a mesma coisa, e aqui o FIND 11 e o OVP 11 estão perdendo na comparação. Então, não sei se alguém achava isso, vamos só deixar bem claro aqui, né? Não é o AUVP 11 ou o FIND 11, nem mesmo o Divo 11 que vai ganhar sempre do IBOV. Muita gente gosta de falar mal do IBOV, mas muita gente não consegue bater ele. Tem que sempre lembrar disso. Não estou nem falando só dos gestores profissionais, falando da pessoa física também. Então, não é tão simples assim você constantemente bater o IBOV, tá? A gente já tem uma janela, por mais que ela seja curta, tem 2 ativos, por exemplo, que não estão batendo. Sempre é bom lembrar aqui o conceito da diversificação, se você investe em algum ativo, que tenha outros ali para te ajudar a descorrelacionar e está exposto a outras classes. E por fim, eu ainda trago a indexaçãozinha clássica para a gente ver aqui na prática justamente como é que o AUVP11 está super correlacionado com o FIND11 nesse momento. Isso aqui, se vocês quiserem, eu posso trazer daqui a 2, 3 meses de novo, ou 6 meses, pode ser também, principalmente a correlação entre a AUVP11 e FIND11. Basicamente, a gente consegue fazer aqui a indexação dos 2 ativos, né? Para quem é novo no canal e ainda não se inscreveu, tem que se inscrever, hein? Como é que funciona a indexação de 2 ativos? Você divide, tá? Divide um ativo pelo outro. Aí você cria um ativo diferenciado aqui, que é a divisão dos dois. Nesse caso, a UVP11 está em cima da divisão, ou seja, o ativo que for gerado, a linha que gerar, se ela estiver subindo, quer dizer que o UVP11 vai estar se valorizando mais do que o FIND11 naquela janela. Se for o contrário, né, se ela estiver caindo, por exemplo, o FIND11 está vencendo do AUVP11. E nesse caso, como o ponto todo é mostrar a correlação entre os dois, né, a proximidade de rentabilidade entre os dois, a gente deve encontrar algo próximo de uma linha reta, que é o que a gente está vendo nesse momento. Então ele tem basicamente essa tendência lateral, levemente ascendente, mas ainda
muito novo. Ah, Antônio, mas subiu aqui. Subiu ali, mas caiu aqui, né, jovem? Então, isso aqui é muito normal deles ficarem se spreadando e arbitrando entre os dois pontos, tá? Mas eles seguem uma trajetória meio reta. Tá? Isso é bem comum com ativos que são bem correlacionados e bem parecidos. Eles tendem a ir para o mesmo lado com a mesma intensidade. Aí eles deixam aqui um desenho meio que lateral, tá certo? Outra forma de você ver, claro, é fazer o que a gente já fez, né? Colocar um em cima do outro. Né? Percebam como eles são parecidos, né? Só botar aqui em linhas, por exemplo, ó. Praticamente igual, tá? Praticamente igual. Retorno financeiro também, praticamente igual. Topos e fundos super correlacionados. E esse aqui é o comportamento que a gente já esperava, tá? Então, primeiros 2 meses aqui, nossas breves conclusões, né? Ah, é bom ou é ruim? Não, isso aí você não conclui com 2 meses, tá? Você conclui em relação ao índice, você pode ter uma opinião pessoal, mas em relação aqui ao produto, na minha opinião, tá tudo certo. Ele tá fazendo aquilo que ele se cumpre a fazer, seguindo muito próximo aí do setor financeiro. Então, se você busca exposição especificamente financeira, você vai estar ali indiretamente exposto a isso. Mas, claro, daqui a um ano pode ser que troque tudo. Então, tem que fazer escolhas. E basicamente aí ele está seguindo o índice, está tendo negociação e assim por diante. Não é o maior patrimônio líquido da bolsa, não é a maior liquidez aqui, né? A gente considera lá no gráfico de 1 minuto, por exemplo. Não tem a maior liquidez assim da bolsa, né? Não é o ativo mais líquido do mundo. Mas também não tem problema absurdo, tá? Eu vejo que esse ETF, assim como o GPUS11 e tantos outros que vão começar a vir cada vez mais, fiquem espertos, hein? Eles vão ajudar bastante a desenvolver o mercado. Vai entrar mais dinheiro aqui da pessoa física nisso tudo e a gente vai ter cada vez mais concorrência para cada vez taxas menores. Então, independente de se você gosta do índice em si, porque esse índice aqui ele é bem diferente, né? Metodologia própria. Enfim, a proposta deles, novamente, não tem problema. Eu vejo que tem uns caras que ficam muito afetados, né? Vocês já repararam? Para quem ficou aqui até o final, vou falar um negócio aqui, sem citar nomes. Mas eu vejo que tem uma certa incoerência em alguns momentos na internet. Do tipo, pô, uns caras defendem um lado, falam mal do outro. Aí, quando é um produto, eles metem o pau. Quando é de outra casa, eles falam bem. Tem que cuidar com isso aí, cara. No final das contas, as gestoras aqui vão fazer o produto que elas quiserem. A gente pode pedir, a gente pode solicitar. Mas não quer dizer que vai ganhar, né? E você tem que saber avaliar. No final das contas, é isso. A maioria dos produtos não vai servir para sua carteira. Porque senão você vai ter 10 mil ETF na carteira, e isso é inviável. E a gente não pode ter paixão. O que a gente mais vê é os investidores que têm paixão, ou então ódio, né? Por algum ETF, por alguma gestora, por alguma estratégia. Aí, cara, aí você se enrola. Você começa a agir muito mais por emoção do que pela razão. E se você não gosta de ativos de crescimento e acumulação e queda de dividendos, porque essa é a sua estratégia, tem aqui o Auro 11, ETF totalmente diferente do AUVP 11, para você estudar aqui um pouquinho o ouro que paga dividendos, uma proposta também totalmente diferente do comum e do normal. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.